Uma disputa muito clara está redefinindo o equilíbrio de poder global. É uma batalha entre titãs. Por um lado, os Estados Unidos, o país que se tornou potência hegemônica, militar e financeira depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E por outro, a China, o dragão que está alçando voos com um Estado muito forte planejando o desenvolvimento industrial e tecnológico no início do século XXI. Essa tensão vai muito além de uma mera guerra comercial. É um confronto pelo futuro. Quem é que vai dominar as tecnologias do amanhã? Quem é que vai escrever as regras da economia global no século XXI? Enquanto esse jogo de xadrez geopolítico está sendo jogado, uma pergunta crucial é: onde fica o Brasil no meio disso? Essa pergunta vai definir o futuro das próximas gerações. Prepare-se para entender como um jogo que parece distante, na realidade está moldando a sua vida. Esse vídeo vai tratar desse assunto importantíssimo. O canal Reprogramando o Sistema foi criado para falar a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. A gente está passando por um momento muito tenso de transformação sistêmica. E se você quiser se preparar para isso, então te inscreve no canal, comenta aqui embaixo para participar do debate e compartilhe o vídeo com quem você acha que também vai se interessar. Eu agradeço muito por você estar aqui. A narrativa oficial celebra os Estados Unidos como campeão do livre mercado. Mas a história real, que não contam nos noticiários, é que a estratégia dos Estados Unidos foi exatamente oposta. E essa estratégia foi crucial para o seu desenvolvimento. A verdade é que durante seu processo de desenvolvimento depois da independência, os Estados Unidos foi uma das nações mais protecionistas do mundo. Enquanto a Inglaterra, que tinha sido a colonizadora da América do Norte, defendia o livre mercado para inundar o mundo com seus produtos industriais, os Estados Unidos ergueram barreiras comerciais. Isso foi essencial por pragmatismo, porque os Estados Unidos estava defendendo a sua indústria nascente contra a competição britânica, que era muito mais avançada e amadurecida. Essa estratégia é conhecida como protecionismo infantil. Um Estado forte protege a indústria jovem enquanto ela não tem maturidade tecnológica, até que ela consiga competir de igual para igual no mercado global. Foi a defesa intransigente do interesse nacional que forjou as bases da indústria norte-americana. Os grandes titãs da indústria, como os Rockefeller e os Ford, eles cresceram sob a proteção do Estado. O grande salto veio durante as guerras mundiais. Enquanto as potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, se destruíam mutuamente, os Estados Unidos se fortalecia internamente. Eles vendiam produtos industriais, faziam empréstimos bancários e permaneciam intactos do ponto de vista territorial. Desse caos emergiu a Pax Americana, a nova ordem global encabeçada pelos Estados Unidos da América. E aqui está a grande virada. Uma vez no topo depois da Guerra Fria, os Estados Unidos negaram sua própria tradição. A mensagem tácita que eles mandaram para o mundo em desenvolvimento era: faça o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Nos fóruns internacionais controlados pelos norte-americanos, como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, o protecionismo que os Estados Unidos haviam utilizado foi proibido. Através do Consenso de Washington, eles impuseram um receituário único para o mundo: abertura comercial, cortes de gasto do Estado e privatizações de setores da indústria nacional. E veja, enquanto a Inglaterra era a maior potência, os Estados Unidos se protegiam sua indústria nascente, mas uma vez no topo, eles defendiam o livre comércio. Isso garante com que o país que tem a maior capacidade industrial e maior maturidade tecnológica vença a guerra comercial, sufocando a indústria nascente dos países que querem competir. Mas a evolução não parou aí. Veio o processo de financiarização. O coração da economia norte-americana foi pouco a pouco passando das indústrias de Chicago, de Detroit, para os bancos de Nova York, de Wall Street. Isso fez com que os capitalistas norte-americanos, ao invés de buscarem desenvolver a produção industrial real no longo prazo, buscassem cada vez mais lucros no curto prazo em ativos financeiros como ações, títulos da dívida pública e imóveis.
Isso causou uma desindustrialização interna com perda de milhões de empregos. Porém, para a elite financeira era lucrativo. O importante era manter o dólar como moeda de troca internacional e Wall Street como centro financeiro do mundo. O rentismo virou moda, isso é ganhar dinheiro em cima do dinheiro, sem esforço produtivo. E é nesse delírio do capital financeiro volátil ficar olhando para gráficozinho de ações que nações como o Brasil e outras se perderam. Enquanto o Ocidente mergulhava na euforia da globalização, uma nação observava silenciosamente, aprendia com os erros e acertos e executava uma estratégia meticulosa. A China. Nenhum país na história executou um processo de industrialização tão rápido e numa escala tão colossal. A resposta da China foi uma rejeição clara e pragmática do receituário que o consenso de Washington tentou impor sobre os países em desenvolvimento. Enquanto os Estados Unidos defendiam abertura comercial, privatizações e Estado mínimo, a China defendeu com unhas e dentes a sua soberania nacional. O Estado chinês manteve o controle sobre pilares fundamentais da economia nacional. Eles controlam recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento. O sistema bancário financia o desenvolvimento ao invés de investir em especulação financeira. Eles investiram em educação de qualidade, ciência e tecnologia e fizeram um planejamento do desenvolvimento no longo prazo com planos quinquenais que já duram mais de 40 anos. É um equívoco comum achar que a China não usa as forças do mercado. Ela usa, e muito, mas no desenvolvimento chinês, as forças de mercado elas não são o maestro, elas são apenas instrumentos. O maestro da sinfonia é o Estado. O objetivo da China não era apenas o lucro de curto prazo de uma elite financeira, mas a construção de uma base industrial sólida, o desenvolvimento de tecnologia autônoma, a geração de milhões, dezenas de milhões de empregos e a erradicação da pobreza. Eles não apenas abriram as portas para as multinacionais ocidentais. Eles exigiram transferência de tecnologia e parcerias com empresas locais da China, enquanto eles investiam em tecnologia, engenharia e matemática, de modo que os chineses pudessem fazer engenharia reversa dessas tecnologias e aprender a produzir na China. Mas o grande salto é que eles não se limitam mais a copiar. Eles entenderam antes de qualquer um que o futuro da disputa geopolítica não está mais no controle sob linhas de montagem, mas também nos laboratórios de inteligência artificial, robótica e computação quântica. Hoje, a China é o maior polo manufatureiro do planeta, passando de cerca de 600 bilhões de produção industrial em 2004 para quase 5 trilhões em 2021-2022, forçando os Estados Unidos a voltarem com o protecionismo, primeiro com as barreiras de semicondutores do Biden e depois com as tarifas comerciais do Trump. A ascensão da China é a prova viva de que a globalização financeira não é a única, nem a melhor via para o desenvolvimento. Ela mostra que o desenvolvimento é resultado de uma vontade política, de uma defesa da soberania nacional e de um planejamento estratégico no longo prazo. E o Brasil? O Brasil, dotado de riqueza natural, de povo trabalhador, de mercado consumidor, encaixou-se na história de uma maneira triste, como vítima de uma armadilha. Em nome de uma modernização, a gente seguiu o receituário dos Estados Unidos e que a China rejeitou. Mas esse retrocesso não foi o padrão. Entre a década de 1930 e 1980, o Brasil passou por uma fase que é chamada de nacional desenvolvimentismo, em que o Estado foi o planejador e o indutor de uma industrialização pesada e que depois foi desmontada, mostrando o êxito de um projeto nacional de desenvolvimento. A participação da indústria de transformação no produto interno bruto do Brasil passou de cerca de 20% em 1940 para cerca de 36% em 1980. Porém, depois de 1980, nós passamos por uma abertura comercial irrestrita que fez a gente cair do ponto de vista industrial, chegando a cerca de
14% em 2024. Nossa indústria nacional, ainda em processo de desenvolvimento juvenil, foi lançada no mercado global para competir com gigantes consolidadas, fazendo com que nós passássemos por um desmantelamento industrial. Fábricas fecharam, os elos da cadeia produtiva nacional foram rompidos e a gente perdeu muito conhecimento que a gente tinha adquirido. Paralelamente, privatizações venderam ativos de setores estratégicos, muitas vezes a preços questionáveis, para o controle de multinacionais ou de bilionários que não necessariamente estão fazendo os investimentos necessários. Nesse retrocesso, o Brasil se tornou novamente uma economia primário agroexportadora, dependendo da venda de commodities para o mercado internacional, como soja, minério de ferro e petróleo bruto. A gente fica vulnerável à gangorra do mercado internacional, de preços internacionais. Quando o mercado lá fora está aquecido, a gente cresce. Quando tem crise lá fora, a gente tem problema aqui dentro. A desigualdade abissal que existe na sociedade brasileira, de certo modo, é um reflexo dessa opção estratégica. A nossa elite financeira está acostumada de viver de juros altos, especulação e favores políticos. Eles abdicaram de um projeto nacional de desenvolvimento. Como construir um país com emprego de qualidade e justiça social se a gente não tem autonomia produtiva? A riqueza das minas e dos campos no Brasil, ela é sugado por esse sistema financeiro que especula e concentra a riqueza, sem investir em desenvolvimento no longo prazo. É crucial entender que isso não é uma questão de direita ou esquerda. É de sobrevivência nacional no cenário complexo do século XXI. Qual é o país que a gente quer? A gente quer ser ator coadjuvante fornecendo recursos naturais para a riqueza de outros países? Ou ser o ator principal da nossa própria história e ter autonomia de conhecimento e de tecnologia? Os países que prosperaram, como eu busquei demonstrar com os exemplos dos Estados Unidos e da China, foram aqueles que souberam, no momento apropriado, se proteger, defender os seus interesses estratégicos e planejar o seu desenvolvimento estratégico no longo prazo. O Brasil precisa urgentemente não de um plano de governo de 4 anos feito por partidos que só estão preocupados com cargos e orçamento, mas de um grande pacto social que transcenda governos e partidos para que a gente possa voltar a ter soberania. Isso não significa se fechar para o mundo, significa ser estratégico. Isso não significa usar o Estado, como muitas vezes aconteceu, como patrocinador de empresários oportunistas e empresas ineficientes, mas sim como orquestrador e indutor do desenvolvimento. Um Estado que invista maciçamente em infraestrutura, como portos, ferrovias, energia, internet e telecomunicações, de modo a reduzir o custo de produção no Brasil, que proteja e fomente setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, como o setor de defesa, de saúde, de semicondutores, através de compras governamentais, de crédito direcionado e, sim, com frequência, com barreiras comerciais, que amarre as multinacionais que operam aqui no Brasil com o desenvolvimento do país, pedindo transferência de tecnologia, investimento em pesquisa no país e relações privilegiadas com elos da cadeia produtiva que são nacionais, que faça uma aposta incondicional na qualidade da educação, da base à pós-graduação, e na ciência e na pesquisa como forma de produzir tecnologia no Brasil para que a gente possa ter riqueza no futuro. E, por fim, que reforme o sistema tributário de modo a taxar mais a riqueza e a herança dos ricos e menos o consumo da classe média e dos pobres, de modo que a gente possa ter acesso aos bens produzidos no Brasil, enquanto o Estado continua tendo capacidade de investir. O Brasil não vai ser uma nação grande e justa vendendo minério de ferro, soja ou petróleo bruto para o mundo, nem sendo mercado consumidor de produtos de alta tecnologia vindos dos Estados Unidos, da Europa ou da China. O Brasil só será grande quando tiver um projeto de nação que coloque no centro do seu desenvolvimento o trabalho, a produção, a inovação, a justiça social e a soberania.
O exemplo histórico dos Estados Unidos e o exemplo contemporâneo da China nos mostram de maneira cristalina que o desenvolvimento é resultado de uma vontade política e de um planejamento estratégico que busque desenvolver as capacidades nacionais. A globalização que a gente presenciou nas últimas décadas não é uma realidade inevitável. A geopolítica tem os seus efeitos na nossa vida há décadas. Foi um projeto imperial de dominação que nos condenou à dependência internacional, à fragilidade da nossa soberania e à periferia do ponto de vista das relações de poder global. Está na hora da gente acordar desse sonambulismo, de reprogramar o nosso sistema de crenças que foi implantado na nossa mente pelo sistema de educação e pela mídia de maneira acrítica, vindo dos manuais do poder a nível internacional. Precisamos entender que a única via possível para a prosperidade do nosso país e a dignidade do nosso povo passa necessariamente pela retomada da soberania nacional. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Nesse canal, a gente vai construir o Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro passo da nossa evolução.